Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jackson Martins. Nós vamos ter hoje nossa aula de Química, é uma aula do terceiro ano do ensino médio, e o conteúdo, o tema da nossa aula é nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Então nós vamos entender alguns critérios que nós temos que obedecer para fazer essa nomenclatura dos hidrocarbonetos. Então o que nós temos que observar? Que toda nomenclatura ela vai seguir um padrão para que você coloque o nome. Então, quando se trata de hidrocarboneto, significa que é uma estrutura de cadeia carbônica que tem na sua composição apenas carbono e hidrogênio. Então, para a gente colocar o nome dessa estrutura, nós vamos obedecer a esse critério aqui. Primeiro, você vai colocar o nome dos radicais, o prefixo, sendo que os prefixos e o infixo vai servir tanto para os hidrocarbonetos como também para os outros grupos funcionais, né? A quantidade de carbonos, met, et, prop, but e assim por diante. O infixo é o tipo de ligação, se é simples, dupla ou tripla, né? E o sufixo, se tratando de hidrocarboneto, é a terminação O. Uma observação que a gente também vai entender aqui nos exemplos é que os radicais diferentes devem ser colocados em ordem alfabética, ou seja, as ramificações que você tiver diferente, elas devem ser colocadas no nome em ordem alfabética. Então, observem o seguinte: o primeiro passo que nós devemos fazer é identificar a nossa cadeia principal. A cadeia principal é a maior sequência de carbonos que você tem na cadeia. Então, se você só tem ligação do tipo simples, você vai observar qual é a maior sequência de carbonos interligados e ela vai ser a sua cadeia principal. A partir do momento que você tem uma ligação dupla ou tripla, que é chamada de insaturação, obrigatoriamente essa insaturação deve estar na cadeia principal. Isso obedecendo às regras que nós já ouvimos já comentei com vocês outras vezes, as regras da IUPAC, que é uma sigla em inglês que significa União Internacional de Química Pura e Aplicada. Então tem que seguir os critérios da IUPAC. Então, quando a gente vai dar o nome para uma estrutura carbônica, um hidrocarboneto, que é o que a gente vai ver agora, nós temos, primeiro passo, identificar a cadeia principal. Nem sempre essa cadeia principal vai vir em linha reta. Então, ela pode ter qualquer sentido, qualquer direção, contanto que seja a sua maior sequência de carbonos. Então, se a gente for olhar aqui no primeiro exemplo, essa cadeia principal pode ser essa cadeia que está aqui em linha reta, pode ser a cadeia que está em linha reta, que tem 3 carbonos, pode ser essa estrutura também aqui subindo, que vai ter 3 carbonos, e em ambos os casos vai te dar vai te dar uma ramificação ligada a esse segundo carbono, que é o carbono do meio. Então, nós vamos saber que essa estrutura aqui será a nossa cadeia principal. A partir do momento que a gente identifica quem é a cadeia principal, nós vamos observar quem são os radicais. Então, nessa estrutura aqui, é uma estrutura que não há necessidade de você fazer a numeração, quando você tem uma cadeia principal com 3 carbonos. Porque se vai ter uma ramificação, obrigatoriamente essa ramificação tem que ser no carbono do meio. Porque se esse carbono que está na parte de cima viesse ligado a algum dos carbonos da extremidade, significa que a nossa cadeia principal teria 4 carbonos e não teria nenhuma ramificação. Tá? Então, observando aqui, esse carbono que ficou fora, o prefixo de um carbono é met, e a terminação de toda ramificação vai ser sempre il. Então, o nome dessa ramificação vai ser metil. Só mudar aqui a cor da caneta para ficar mais fácil de vocês observarem o nome agora. Então, quando a gente vai colocar o nome, a primeira coisa que a gente coloca é o nome da ramificação. Então, nesse caso aqui, não precisa você identificar ou contar os carbonos. Então, o nome dessa cadeia aqui vai ser metil, que é o nome da ramificação, e agora eu coloco o nome da cadeia principal. A cadeia principal tem 3 carbonos, prefixo de 3, nós aprendemos que vai ser o quê? Met, et, prop, vai ser prop. Então, vai ser prop, é o prefixo, que está sendo falado lá em cima. Colocamos primeiro o radical ou ramificação, depois colocamos o prefixo. O infixo é o tipo de ligação. As ligações que tem entre os carbonos
são apenas ligações simples. Então, vai ser o nosso infixo será an. E a terminação de hidrocarboneto é O. Então, o nome dessa cadeia aqui é metilpropano. Vamos lá para o segundo exemplo. No segundo exemplo, nós vamos identificar a cadeia principal. Se a gente pegar aqui em linha reta, nós vamos ter uma sequência de 5 carbonos. Se eu pegar esse primeiro e subir, só vamos ter 3. Então, essa cadeia com 3 não pode ser a nossa cadeia principal. Ou então, se eu começar a contar desse carbono de cima, descendo e indo para a direita, eu também vou ter uma sequência de 5 carbonos. Então, fica a critério de vocês. Mas sempre que possível, a gente pode pegar em linha reta, tá? Quando for possível, porque fica mais fácil a visualização. Então, essa aqui vai ser a nossa cadeia principal. O que ficou fora é o que é chamado de ramificação ou radical, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, a ramificação com o carbono, prefixo é met e terminação il. Então, o nome dessa ramificação é metil. Nessa cadeia, nós temos uma sequência de 5 carbonos. Então, significa que, passando de 3 carbonos, nós precisamos numerar. Agora, você precisa identificar se a numeração vai acontecer para a direita ou para a esquerda. Então, observem o seguinte. Se eu numerar aqui para a direita, esse carbono vai ser o 1, o 2, o 3, 4 e o 5. Se eu decidir numerar para a esquerda, vou colocar aqui no outra cor, esse vai ser o 1, o 2, o 3, o 4 e esse vai ser o 5. O que a gente tem que observar? A posição da nossa ramificação. Se eu for observar esse número de cima, que está em vermelho, a nossa ramificação está ligada ao carbono 2. E se eu for seguir essa numeração que está de azul, na parte de baixo, a nossa ramificação vai estar no carbono 4. Então, obrigatoriamente, quando você vai observar a questão da numeração, você sempre tem que escolher o sentido que te dá o menor número para a ramificação. Então, entre 2 e 4, o menor número é 2. Então, obrigatoriamente, eu tenho que escolher essa numeração de cima e essa de baixo está errada. Então, sabendo que lá vai ser a posição da nossa cadeia, da numeração da cadeia, vai ter que ser nesse sentido para a direita, nós vamos colocar agora a numeração da posição e o nome do radical. Então, o metil está ligado no carbono 2. Nós vamos colocar aqui 2 metil. Como não tem mais ramificação, agora eu coloco o nome da cadeia principal. A cadeia principal tem 5 carbonos. Prefixo de 5, pente. Ligação que tenho entre os carbonos da cadeia principal é apenas ligações simples. Será an, tá? Aqui não vão confundir, não. Deixa eu só apagar aqui. Para vocês não confundirem. Então, aqui vai ser o quê? An. E a terminação de hidrocarboneto, O. Então, o nome dessa cadeia aqui do segundo exemplo é 2-metilpentano. Vamos fazer mais alguns exemplos aqui. Nesse terceiro exemplo, nós vamos observar aqui que nós temos uma sequência com 5 carbonos se pegarmos em linha reta. Se a gente pegar em qualquer um dos lados e subir, só vamos ter 4 carbonos. Então, obrigatoriamente, essa aqui vai ser a nossa cadeia principal. Tudo que fica fora dela é ramificação, tá? Tudo que fica fora em relação a carbono. Então, uma ramificação com o carbono, o prefixo a gente já aprendeu, que é met, e a terminação il. Então, esse é um metil. Agora, o sentido da numeração. Se você olhar no sentido da numeração da esquerda para a direita, a ramificação vai ficar no terceiro carbono. E se você fizer da direita para a esquerda, também vai ficar no terceiro carbono. Então, nessa situação, tanto faz o sentido da numeração, tá? Mas vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a nossa ramificação ficou no carbono 3. Em qualquer um dos sentidos, ela ficaria no 3. Então, vamos agora colocar o nome da nossa cadeia carbônica.
A ramificação está no carbono 3, então eu vou colocar aqui o nome dela, vai ser o quê? 3-metil. O nome da cadeia principal está relacionado à quantidade de carbonos que eu tenho. Se eu tenho 5, o prefixo será pente. O tipo de ligação que eu tenho entre os carbonos é ligação simples, será AN, e a terminação O. Então, o nome dessa cadeia é 3-metil-pentano. Agora, vamos lá para o quarto exemplo. No quarto exemplo, se a gente pegar a linha reta, vamos ter 5 carbonos. Se pegarmos aqui do carbono que está em cima e virarmos para a direita, também vamos ter 5 carbonos. Agora tem um porém. Duas possibilidades de 5 carbonos, mas uma vai ser obrigatória ser colocada como cadeia principal, que é colocando esse carbono que está em cima. Isso por quê? Porque nós temos uma ligação dupla, que é a insaturação. Obrigatoriamente, a insaturação tem que estar incluída na nossa cadeia principal. Então, significa que essa aqui é que vai ser a nossa cadeia principal. Tudo que ficou fora um carbono, então esse aqui vai ser a nossa ramificação, tá? A ramificação de um carbono vai ser metil. Agora a numeração, pessoal. Nós temos que saber que quando não se tem uma insaturação, que é a ligação dupla ou tripla, você vai levar como critério de prioridade a ramificação. Então, o número menor tem que ficar mais próximo da ramificação. A partir do momento que você tem uma ligação dupla ou tripla, ela passa a ser a nossa prioridade. Então, em primeiro lugar de importância, vamos dizer assim, que é a ligação dupla ou tripla, e em segundo lugar, vai ser a nossa ramificação. Então, obrigatoriamente, o número menor tem que ficar mais próximo da insaturação. Então, obrigatoriamente, temos que numerar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Se você numerar no outro sentido, você vai colocar um nome errado na cadeia e não pode. Então, agora vamos colocar o nome da cadeia. Essa ramificação está no carbono 2, está ligado ao carbono 2, então nós vamos colocar 2-metil. 2-metil. Agora, nós vamos colocar o nome da cadeia principal, uma cadeia com 5 carbonos, pente. Agora, nesse exemplo, nós temos uma insaturação, que é a ligação dupla. O que a gente já aprendeu? Que a partir do momento que você tem uma insaturação, você tem que identificar a posição que essa insaturação está. Se ela está entre o 1 e o 2, você sempre escolhe o número menor. Nesse caso aqui, será 1. Se ela estivesse, por exemplo, entre o 3 e o 4 em outra cadeia, você pegaria o 3, sempre pegando o número menor. Então, nessa situação aqui, a nossa ramificação ela está entre 1 e o 2. Eu vou colocar o menor número, que é 1. Então, pente 1. A ligação é dupla. Infixo de ligação dupla vai ser em. Então, ligação simples, an. Ligação dupla, em. Ligação tripla, in. E a terminação de hidrocarboneto, O. O nome dessa cadeia ficou 2-metil, pente, 1-eno. Vamos partir agora para o quinto exemplo. No quinto exemplo, nós temos aqui uma sequência também em linha reta com 5 carbonos, e se eu pegar o carbono de cima, vai ter também 5 carbonos. Então, eu posso escolher pegando o carbono de cima ou em linha reta, que vai te dar a mesma quantidade de carbonos na cadeia principal. A ligação dupla vai estar incluída também na cadeia principal e vai ter uma ramificação na mesma posição. Então, significa que você pode pegar, por exemplo, aqui em linha reta, tá? Essa sendo a nossa cadeia principal. Tudo que ficou fora, prefixo de um carbono, met. Terminação da ramificação, il. Sempre a terminação das ramificações vai ser il. Nunca esqueçam disso. Então, agora aqui, vamos observar o sentido da numeração. Se eu fizer a numeração para a direita, eu vou ter como prioridade, como eu já falei, vai ser a nossa ligação dupla, né? Então, se eu fizer no sentido para a direita, a minha ligação dupla vai ficar entre o carbono 3 e o 4. Se eu fizer no sentido para a esquerda a numeração, a minha ligação dupla vai ficar entre o 2 e o 3, que é uma numeração menor.
Então, a prioridade aqui passou a ser a nossa insaturação. E a ramificação vai ficar no carbono que for numerado, sendo que a prioridade foi a ligação dupla nessa situação. Então, aqui, ó, esse é o carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Então, agora vamos colocar o nome da nossa cadeia. Colocando o nome da nossa cadeia, primeiro a ramificação ficou no carbono 4, sempre começa com o nome da ramificação. Então, vamos colocar aqui 4-metil. Vamos colocar aqui, ó, 4-metil. 4-metil. O nome da cadeia principal tem 5 carbonos, prefixo de 5 carbonos, pente. Temos uma ligação dupla entre o 2 e o 3. Então, eu sempre escolho o menor número, nesse caso aqui será 2, pente 2. A ligação dupla, o infixo dela será em, porque a ligação dupla é em, e terminação O. Então, o nome dessa cadeia é 4-metil pente 2-eno. Vamos partir para o próximo exemplo. Nesse próximo exemplo, nós temos aqui, ó, se a gente pegar em linha reta, nós vamos ter uma sequência com 5 carbonos. Se você começar da direita e for subir nesse penúltimo carbono de ramificação, nós também teremos 5 carbonos. Então, tanto faz você escolher em qualquer um dos sentidos aqui que te dê 5 carbonos, sendo que a cadeia principal, a ligação dupla estando incluída, a numeração vai estar correta, tá? Então, sempre que possível, pegue em linha reta. Nem sempre vai ser possível, mas quando possível, pegue em linha reta, porque eu acredito que fica mais fácil a visualização. Então, aqui esse carbono ficou de fora e esse carbono também ficou de fora. O nome de uma ramificação com o carbono é metil. Nesse outro caso aqui, nós temos outro metil. Agora, a numeração. Falei para vocês que quando a gente tem insaturação, que é ligação dupla ou tripla, e tem ramificação, a prioridade é a insaturação. Então, obrigatoriamente, nós temos que numerar aqui no sentido da esquerda para a direita, para que o número menor fique mais próximo da ligação dupla. Então, obrigatoriamente é assim, ó, 2, 3, 4 e 5. Colocamos a numeração da cadeia principal. Agora, quando a gente vai colocar o nome, nós devemos colocar primeiro o nome das nossas ramificações. Nós temos duas ramificações iguais, são duas ramificações do tipo metil. Uma está no carbono 2 e a outra está no carbono 4. Então, quando nós temos duas iguais, nós colocamos assim, 2,4. O nome da ramificação é metil, mas a gente tem que usar outro prefixozinho aqui, ó. Vai ser o quê? Dimetil. Dimetil. O di para representar que eu tenho duas ramificações metil. E essa numeração para indicar a posição em que elas estão na cadeia. Então, 2,4 dimetil. Agora vamos colocar o nome da cadeia principal. Uma cadeia principal com 5 carbonos é pente. Eu tenho uma insaturação, que a ligação dupla está entre 1 e o 2. Eu falei para vocês que nós sempre vamos escolher o menor número, nesse caso aqui é 1. O infixo de ligação dupla será em e a terminação O. Então, o nome dessa cadeia é 2,4 dimetil pente 1-eno. Pode parecer complicado, mas quando você olha, é como se fossem peças de quebra-cabeça. Você vai montando esse quebra-cabeça, você vai formando o nome, e aí não tem erro, tá? Então, 2,4, porque eu tenho duas ramificações metil, uma está no carbono 2, a outra está no carbono 4. Pente. O pente é para indicar que a minha cadeia principal tem 5 carbonos. O 1, porque eu tenho uma ligação dupla, que é esse em que está aqui mais à frente, eu tenho uma ligação dupla, e ela está entre o 1 e o 2. E para representar, eu sempre coloco o menor número. Tá? Espero que tenha ficado entendido. Vamos fazer mais alguns exemplos aqui também. Só mais esses, tá? Para a aula não ficar tão comprida. No sétimo exemplo, nós temos aqui, ó, observem a ligação dupla.
Então, obrigatoriamente, esses carbonos aqui que estão com a ligação dupla têm que fazer parte da cadeia principal. Então, se eu pegar em linha reta, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Se eu pegar subindo nesses carbonos que estão aqui na parte de cima, ó, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu encontrei uma sequência maior de carbonos e nessa sequência maior também já está incluída a nossa insaturação. Então, nós vamos pegar essa aqui como sendo a nossa cadeia principal. Ficaram 2 carbonos de fora. 2 carbonos, né? 2 ramificações com o carbono. Essa é um metil e essa outra ramificação aqui também é outro metil. Agora a numeração. Se eu tenho a ligação dupla aqui nessa cadeia principal, obrigatoriamente eu tenho que começar a numeração mais próxima dela, para que o menor número fique próximo dela. Então vamos numerar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Agora vamos colocar o nome dessa cadeia. Então, o nome dessa cadeia, primeiro de tudo que a gente vai fazer é colocar o nome das nossas ramificações. Então, vamos lá. As nossas ramificações que nós temos são essas 2 ramificações iguais, que são duas ramificações do tipo metil. Uma está no carbono 2 e a outra está no carbono 4. Então, vamos colocar aqui, ó, 2,4. Como são 2 ramificações metil, eu vou colocar dimetil. O di para representar que são 2 ramificações do mesmo tipo, tá? Dimetil. A cadeia principal tem 6 carbonos. Prefixo de 6, X. A ligação dupla está entre 1 e o 2. Sempre escolha o menor número. 1, X1. A identificação da ligação dupla vai ser o quê? Em e terminação O. Então, o nome dessa cadeia é 2,4 dimetil X1N. Tranquilo? Agora vamos para o exemplo 8. Nós temos aqui, ó, 2 insaturações. Se eu pegar em linha reta, colocando as 2 insaturações, eu tenho uma sequência com 5 carbonos. Se eu pegar esses carbonos que estão aqui na parte de cima, então, começando desse primeiro aqui, ó, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu fizer nesse sentido de U, eu tenho uma sequência com 7 carbonos. E a outra sequência é com 5. Só que nesse exemplo, obrigatoriamente, eu tenho que pegar a cadeia que tem 5 carbonos. Por quê? As ligações duplas, obrigatoriamente, elas têm que estar incluídas na nossa cadeia principal. Então, por mais que a gente tenha uma cadeia que tem mais carbonos, mas a nossa cadeia principal tem que ser essa, porque ela tem as ligações duplas. Tranquilo? Então, o que ficou de fora foi essa ramificação e essa ramificação. Então, ramificação com 2 carbonos, prefixo de 2 é et e a terminação il. Então, esse aqui é um etil e essa outra ramificação também vai ser um etil. Agora, a numeração. A numeração mais próxima da ligação dupla. Se eu fizer a numeração para a direita, ela vai ficar entre 1 e o 2, a primeira. Se eu fizer a numeração para a esquerda, também vai ficar entre 1 e o 2. Então, nessa situação aqui, tanto faz, tá? Então, o carbono 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Numeramos a cadeia. Agora, vamos colocar o nome dessa cadeia completa. Então, nós temos 2 ramificações etil. Uma está no carbono 2 e a outra está no 4. Então, vamos colocar 2,4. 2,4. Como eu tenho ramificação etil, e são 2, eu vou colocar dietil, de 2, e o etil é o tipo de ramificação. Dietil. Como eu não tenho mais ramificação, agora eu parto para colocar o nome da cadeia principal. A cadeia principal tem 5 carbonos. Então, eu vou colocar o quê? Pente, que é o prefixo de 5 carbonos. Só que nessa cadeia, eu tenho duas insaturações. Uma está entre 1 e o 2, eu coloco o menor número, que é 1. E outra está entre o 4 e o 5.
Então, entre 4 e 5, o menor é 4. Então, eu coloco 1,4. Como as insaturações são duplas e são iguais, o infixo será em, mas eu tenho duas insaturações duplas, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, de, em, terminação O. Então, o nome dessa cadeia ficou 2,4 dietil pente 1,4 dieno. Tranquilo? Nono exemplo. No nono exemplo, nós vamos observar o seguinte, ó. Se eu pegar em linha reta, eu vou ter uma sequência com 5 carbonos e vou ter 3 ramificações. Se eu pegar e subir, também vou ter 3 ramificações. Então, eu tenho aqui mais de uma possibilidade com 5 carbonos. Vamos pegar essa aqui, ó. 5 carbonos e ficaram 3 carbonos de fora. Então, esse aqui, esse e esse da parte de baixo. Então, a ramificação de um carbono é metil. Esse aqui também é outro metil. E esse, que está aqui em cima, também é outro metil. Agora, vamos fazer a numeração, pessoal. A numeração, se eu numerar para a direita, a primeira ramificação está no carbono 2. Se eu numerar para a esquerda, também vai estar a ramificação no carbono 2. Só que tem um porém. Quando eu vou numerar para a esquerda, no carbono 2 eu tenho 2 ramificações. E se eu numerar para a direita, no carbono 2 eu só vou ter uma. Então aí vão entrando os critérios de prioridade que você vai escolher. Então eu tenho que escolher o sentido que vai me dar a maior quantidade de ramificações em um carbono. Então esse vai ser o carbono 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Agora aqui a gente vai colocar o nome da nossa cadeia. Observem o seguinte, no carbono 2, apareceram 2 ramificações no mesmo carbono. Ó. Tem uma ramificação metil e outra ramificação metil. Quando acontece isso, você tem que repetir o número 2 vezes para identificar que nesse carbono você tem 2 ramificações, tá? Isso quando elas forem iguais. Então, nós vamos colocar 2,2. Todas as ramificações são metil. Então, a gente pode colocar aqui todos os números juntos. 2,2, porque no carbono 2 eu tenho 2 ramificações, e no carbono 4 eu tenho outra. Então, vai ficar 2,2,4. As ramificações são metil. Como são 3, eu vou colocar o prefixo tri. Então, vai ser trimetil 2,2,4 trimetil. Prefixo agora da cadeia principal, 5 carbonos, pente. As ligações que tem entre os carbonos são apenas simples. Vamos colocar AN e terminação O. Então, é 2,2,4 trimetil pentano. É o nome dessa cadeia. No nosso último exemplo, o que nós vamos ter que observar aqui, nesse nosso último exemplo. Se nós pegarmos em linha reta, nós vamos ter uma sequência com 5 carbonos. E vai me dar apenas uma ramificação. Se eu pegar, começando do carbono que está próximo aqui do número 10, e quando eu chegar no terceiro descer, eu vou ter também uma sequência de 5 carbonos. Só que essa segunda sequência, ela vai me dar 2 ramificações. 2 ramificações. Então, se eu tenho uma possibilidade de pegar a linha reta e ter apenas uma ramificação, obrigatoriamente eu tenho que escolher também a cadeia principal, aquela que me dá a maior quantidade de ramificações, tá? Outro critério que você deve analisar. São várias regras, pessoal. Então, nós vamos pegar essa aqui como sendo a nossa cadeia principal, porque ela está me dando, ó, 2 ramificações. Se você pegar em linha reta, ela vai te dar apenas uma ramificação. Então, obrigatoriamente, você tem que pegar a que te dá a maior quantidade de ramificações. Então, agora aqui o sentido da numeração. O sentido da numeração tem que ser aquele que está, como a gente não tem ligação dupla e nem tripla, vai ter que ser aquele sentido que te dê o menor número
o menor número ficando logo mais próximo da primeira ramificação. Então, nós temos que começar na parte de baixo e depois fazer a curva, tá? Porque aparece a primeira ramificação no segundo carbono. Se a gente fizer no sentido, começando aqui próximo ao 10 e depois descer, a primeira ramificação vai aparecer no carbono 3. Então, nós temos que fazer nesse sentido aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós numeramos. Essa ramificação de um carbono é um metil. E essa ramificação de 2 carbonos é um etil. Agora entra lá a regra que foi falada, que está no primeiro slide. Então, o que a gente deve colocar? Nós sempre devemos colocar em ordem alfabética. Só voltar aqui para vocês olharem a observação. Radicais diferentes devem ser colocados em ordem alfabética. Então, aqui nós vamos ter que colocar em ordem alfabética esses radicais aqui. Tá? Então, qual é a ordem alfabética? Eu tenho o etil e tenho o metil. O E é antes do M. Então, significa que eu tenho que colocar primeiro o nome do etil. O etil está em qual carbono? No carbono 3. Então, eu coloco aqui, ó, 3 etil. 3 etil. A outra ramificação é o metil, e ele está no carbono 2. Aí eu coloco aqui 2 metil. Então, eu já identifiquei que no carbono 3 eu tenho etil e no carbono 2 eu tenho metil. Agora, como eu não tenho mais ramificação, coloco o nome da cadeia principal. Prefixo de 5 carbonos, pente. Eu só tenho ligações simples entre os carbonos. Então, o infixo será an e a terminação, que é o sufixo, o, porque é um hidrocarboneto. O nome dessa cadeia ficou 3-etil, 2-metil, pentano. Espero que vocês tenham entendido, pessoal, a aula, que tenha ficado claro para vocês a explicação. E qualquer dúvida, retornem o vídeo, voltem para a parte que você não entendeu, para que você consiga entender essas regras de nomenclatura, porque elas são muito importantes também para os próximos conteúdos. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula. Até breve.